Eu sou professor da USP, trabalho na USP 100% do tempo, sou professor titular de ética da universidade e a proposta que me é feita é desenvolver o seguinte tema: a vida que vale a pena ser vivida. E a pergunta sobre a vida boa é a primeira pergunta filosófica do ponto de vista histórico. A filosofia, quando surge em torno de 6 séculos antes de Cristo, na Grécia, ela surge por causa disso. Afinal de contas, é fácil perceber que a cada instante da nossa existência, a vida pode ser diferente do que ela é. Então é claro que muitas vezes nós nos sentimos constrangidos, ou pelo menos convidados, a escolher a vida que vamos viver. A vida de carne e osso, efetivamente vivida, exclui N possibilidades existenciais. A cada instante, 360 graus de percurso nos é facultado. E nós temos que, ao viver de um jeito, deixar de viver de tantos outros. Talvez esse problema de escolher a própria vida seja, na verdade, o grande motor do desenvolvimento do pensamento filosófico. É importante que saibam que esta pergunta sobre a vida boa e toda a reflexão que o homem faz sobre a melhor maneira de viver atende em filosofia pelo nome de moral. O que é a filosofia moral? É a reflexão filosófica sobre a melhor maneira de viver. Rousseau, que é um filósofo aqui recente, século XVIII, Rousseau escreveu um artigo que se eu pudesse levar 5 para uma ilha deserta e não mais voltar, esse seria um deles, discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E Rousseau, nesse discurso, ele analisa a singularidade do homem em relação ao resto da natureza. E o que é que Rousseau observa? Na natureza, não há por que fazer a reflexão sobre a vida. Porque um gato, por exemplo, um gato tem instinto de gato, essência de gato, jeito de gato, natureza de gato. E esse instinto felino basta para o gato viver como gato a vida inteira. Portanto, nada na vida do gato exigirá mais do gato do que o seu instinto já lhe oferece. O gato já nasce com as respostas de que precisa para viver. Por isso, um gato com fome morrerá de fome do lado de um prato de alpiste. Inversamente, um pombo, que também tem jeito de pombo, natureza de pombo, instinto de pombo, o pombo também tem na sua natureza pombalina tudo de que precisa para viver. E é por isso que um pombo morrerá de fome do lado de um prato de filé. E o homem? Bem, o homem também tem natureza, o homem também tem instinto, o homem também tem essência, o homem também tem um jeito humano de ser. Tanto que quando nasce, busca o seio materno instintivamente. A diferença é que o instinto do homem não esgota as necessidades existenciais do homem. A vida do homem transcende e muito o instinto do homem. Existe um delta entre o instinto ou a natureza humana e a vida humana. E esse delta tem que ser preenchido pela improvisação. Esse delta tem que ser preenchido pela reflexão sobre a vida. Esse delta tem que ser preenchido pela moral.
O gato não se pergunta sobre a melhor maneira de viver. Até porque não adiantaria nada. O gato viverá como só pode viver, como gato. Por isso, o gato é gato desde que existe gato. O gato não evoluiu, não fabrica grandes equipamentos, nada. Gato vive como gato. Pombo vive como pombo. Gato come filé, pombo come alpiste. E o homem come filé, come alpiste, come o gato, come o pombo, come secretária, come... Então é claro, há uma diferença. Há uma diferença. E é por isso que a reflexão que eu pretendo fazer aqui com vocês é uma reflexão exclusivamente humana. A filosofia não é o único campo do saber que discute a vida. Muitos outros também fazem. Mas o que caracteriza a reflexão filosófica é que ela não prometerá nunca uma solução existencial garantidora de uma vida feliz. O filósofo é humilde diante da vida. Outros campos do saber asseguram e garantem a adoção de programas existenciais com sucesso. Veja, por exemplo, a autoajuda, veja, por exemplo, as literaturas de aeroporto. Você tem lá 10 lições para ser feliz, 10 lições para ter sucesso, 10 lições para ser líder. Como 10 lições é muito, ninguém lê tanto, baixaram para 5 lições para ser feliz. Tem até a versão ponte aérea em 3 lições para se dar bem na vida. A filosofia o que garante é que não deve haver essa fórmula. Porque se houvesse uma fórmula da vida boa, perceba, com a internet todos já saberíamos qual é. Todos já teríamos aplicado, porque temos horror à tristeza e já teríamos erradicado a tristeza do mundo. E você sabe, não precisa nem olhar de lado, você sabe que não erradicamos a tristeza do mundo. Basta o semáforo fechar e você já fica puto. Não é tão simples viver. E a filosofia é humilde diante da vida. Naturalmente que a resposta sobre a vida não será a minha. Eu oferecerei aqui 4 ou 5 respostas consagradas do pensamento filosófico. A primeira grande resposta que eu trago para vocês é a de um fulano chamado Platão. Platão era professor, pretendia ser governante, mas nunca foi. Pelo menos não em Atenas. Ele era professor mesmo. E Platão escreveu diálogos, 35 conhecidos. Desses 35, Sócrates é a grande personagem da maioria deles. Sócrates tem a característica de enunciar os discursos que Platão considera filosoficamente corretos. E todos os interlocutores de Sócrates enunciam teses que Platão considera furadas. A lógica é sempre a mesma. Na verdade, Platão botava pessoas que existiam para conversar coisas que elas nunca tinham conversado. Pois muito bem, num dos diálogos chamado A República, o irmão de Platão chega para Sócrates e diz: escuta, cara, você que é tão sábio, dado que eu posso viver de infinitas maneiras, qual é a melhor maneira de viver? E Sócrates pensa, demora-se. No mundo corporativo seria demitido por ineficácia. Demora-se e depois de muito pensar, ele diz: aquilo que você deve fazer para viver bem, eu não sei.